Olá, sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e nesse vídeo aqui eu quero conversar um pouquinho sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Que é uma palavra tão falada hoje em dia, mas talvez de forma muito superficial. A resiliência ela é a capacidade de passar por situações de crise e aprender com essas situações. Quem de nós, seres humanos, não passa por alguma situação de altos e baixos, né? Até mesmo príncipes lá de Dubai, que tem 50 leões, certamente ele tem algum problema mesmo tendo tanto dinheiro, né? E muitas vezes os nossos problemas, aquilo que mais nos deixa angustiado, que mais nos afeta, quer falar também? Nem é a situação financeira. São muito mais coisas do nosso psicológico, da nossa mente, que vai nos adoecendo. Às vezes um trabalho que a gente não gosta, às vezes um colega tóxico, mas a gente precisa daquele trabalho, então vamos aturar o que der. Às vezes uma relação abusiva, às vezes a preocupação com filhos, tanta coisa acontecendo o tempo inteiro e a gente vai tendo esses momentos de altos e baixos. Eu sou uma pessoa que eu tive assim momentos bem depressivos e tenho lidado com isso atualmente com medicação. Já fiz terapia. Hoje em dia não faço porque o ideal seria uma vez por semana e, né, desempregada não tem como, né? Então eu tento sempre buscar também na literatura muita ajuda. Falar sobre isso me dá assim uma força, porque em 2017 eu tava bem para baixo, assim. Tive um pico de tristeza, sem motivo nenhum, aquela sensação de não ver cor, né, na vida, mesmo tendo todos os motivos maravilhosos para viver, tendo uma família bacana. Na época eu tinha um trabalho, as minhas filhas bem, meu marido bem, então era uma situação que muito mais da minha mente, né? E hoje em dia a gente sabe que a depressão, ela não é só para tirar essa luz aqui. Porque a depressão, ela não é só devido a traumas, né? Nossa, uma pessoa perde um ente querido, cai em depressão, às vezes perde um emprego, sofre uma situação traumática, né? A gente sabe que a depressão também vem com um desequilíbrio químico, orgânico do nosso corpo, né? Eu descobri que eu tenho hipotireoidismo logo após a gestação da Giovana. Eu comecei a me sentir muito cansada, assim, exausta, uma coisa assim, um sono absurdo. E eu achava na época que porque eu tinha as duas pequenas. Eu cheguei inclusive a amamentá-las ao mesmo tempo. Então, obviamente, isso dava um desgaste, né? E fora que a gente cuidava da casa, comida. E era uma época que, inclusive, o Everton estava estudando junto e trabalhando, então eu ficava muito sozinha, então me afetou muito. E aí eu descobri que motivo desse cansaço, dessa queda no meu humor, tinha a ver também com o hipotireoidismo, que hoje é tratado com medicação. Volta e meia ele dá umas bloqueadas assim. Quando eu começo a perceber que eu tô muito cansada, com sono, com muito frio, eu sei que tá desregulada a tireoide. E tem que ir no médico pra regular. Eu faço exames cada 6 meses para verificar a B12 e a tireoide. Então, eu sempre me vi como uma pessoa resiliente, porque eu já estive diversas vezes desse jeito aqui e 2 dias depois deste jeito aqui. Por que eu fiz esses registros? Esses registros eu fiz para mostrar que eu fazia para mim mesma com o intuito de entender
que aquele momento ruim ia passar. Assim como aquele momento feliz também iria passar. Porque uma coisa até, uma piadinha de tiozão, como diz os meus sobrinhos, tudo nessa vida passa. Até uva passa, né? Então, a resiliência é isso, é a gente passar por esses momentos difíceis de lidar com a nossa mente, com situações financeiras, de trabalho, de filho, de relacionamento, com um pensamento positivo, um pensamento que vai nos fortalecer para sair daquela situação e saber que vai passar e que a gente ainda vai aprender com essa situação. E por que eu tô falando tudo isso? Porque em 2017, num desses momentos que eu tive bem para baixo, eu tive muito apoio de uma amiga, a Raquel, minha xará. Pra quem não sabe, meu nome é Rita Raquel. E ela, assim, me ajudando a sair daquela situação, assim, de desespero, no sentido... A gente sabe que a gente não tem motivo nenhum para estar assim, né? Tá tudo bem na nossa vida. Mas ainda assim a gente não consegue se sentir bem, se sentir feliz. Eu lembro que tinha dias que eu chegava do trabalho, comia assim alguma coisa, às vezes nem comia, ia dormir. Eu precisava dormir para restabelecer a minha energia. Hoje eu entendo que muitos desses momentos que me fizeram ficar dessa forma foi também a relação tóxica no próprio trabalho. Mas eu tinha também no próprio trabalho a essência das crianças e dos jovens que sempre me ajudaram muito. O amor e o carinho deles sempre foi algo que me dava força, né, para seguir. E eu sempre me importei muito com o que quer que eu estivesse fazendo. Então, assim, se o meu trabalho fosse limpar a privada, eu estaria limpando a privada da melhor maneira possível. Se meu trabalho fosse dar aula, eu faria a melhor aula possível. Mas o meu trabalho era lidar com livros, empréstimos de livros, e eu adorava, porque eu gosto de ler, porém tinha muita coisa que eu não concordava, que eu achava injusto, e eu tava lá só pra, né, fazer o que mandavam ser feito. Então isso adoece a gente, quando a gente começa a trabalhar com situações que vão contra os teus próprios princípios, né? Tanto que ano passado pedi a demissão porque... Nossa, a coisa extrapolou. Aí foi além do que eu acho, assim... dos princípios morais, éticos, de valor. Então, aquilo não servia mais pra mim. Mas, fora isso, eu tinha também essa questão da tireoide, que a volta e meia desregulava, eu precisava acertar a medicação, às vezes aumentando doses, às vezes diminuindo. Então, em função disso, e com a ajuda dessa minha amiga Raquel, eu criei um blog chamado Resiliência Rita Reis aqui, eu acho que é assim, não lembro. Eu vou deixar o link do blog aqui embaixo na descrição do vídeo, se alguém quiser olhar, porque ali tinha textos autorais meus que eu escrevi o que eu estava sentindo. E eu desejei fazer neste blog um estilo de desafios diários para que eu pudesse reagir àquela situação que eu estava ali quase que virando uma pedra, né? Não sentia graça de nada, ficava parada, triste, às vezes chorava muito. Então, esse blog foi algo que me ajudou muito. E escrever sempre foi algo que me ajudou também. Eu tenho muitos cadernos que eu fazia terapia sozinha, eu comigo, né? Hoje eu releio muito desses cadernos e eu vejo, nossa, como a minha mente evoluiu. Que bom, né? A nossa passagem aqui na Terra, ela precisa ser uma evolução, né? A gente não pode estacionar no lugar, a gente tem que mudar de opinião, a gente tem que rever conceitos, a gente tem que dar um passo para trás, às vezes, pedir desculpa, reconhecer os erros, porque às vezes são esses nossos erros, são essas coisas difíceis, as coisas ruins que acontecem na nossa vida que vão nos transformando num ser humano melhor. E para tentar partilhar essa ideia de ser um ser humano melhor, de tentar melhorar cada dia, de tentar sair dessa zona de inanição que às vezes a gente fica, eu quero partilhar aqui no YouTube com vocês
esses desafios. Talvez eu não coloque todos, eu vou selecionar ali os que eu acho mais interessante, porque muito do que a gente faz exteriormente reflete dentro da gente, né? É muito comum a gente falar quando a gente pega uma gaveta que tá lá super bagunçada, né? Um guarda-roupa. Quando a gente começa a organizar aquela desorganização toda, aquela bagunça, sem se dar por conta, a gente tá organizando muita coisa dentro da nossa cabeça. E às vezes o nosso exterior, ele é aquilo que tá no nosso interior, né? Às vezes a gente tá uma bagunça. Às vezes a gente quer esconder as bagunças, né? Então, a ideia aqui é toda quinta-feira deixar um desafio para vocês tentarem fazer ao longo da semana. São desafios simples, coisinhas assim, que talvez vocês vão achar até que é bobinho. Mas eu vou trazendo esse embasamento dos meus textos e dos textos que eu já li, de livros, de autores, para que a gente consiga reagir, sair da inanição, acho que é assim a palavra. Porque a nossa vida, a vida em si, eu costumo falar isso quando alguém está muito triste, né? Ela é aquela coisa do alto e baixo, né? A gente vê muito isso nas telinhas, nos filmes, né? Os batimentos cardíacos. O dia que a nossa vida for linear, ela deixa de ser vida. Todo mundo tem seus altos e baixos. E, infelizmente, essa geração de agora, esse momento atual que a gente está vivendo com uma tecnologia muito avançada, as pessoas, principalmente da minha idade, né? Não digo os jovens, mas a gente parou, a gente não acompanhou essa evolução. Eu, às vezes, me vejo perdida aqui nos aplicativos, sei mexer pouca coisa, não sei fazer muita coisa, mas o que eu percebo? Existe uma superficialidade muito grande dentro das redes, dentro do próprio YouTube, Instagram. Eu tô nessas, né? Eu já sei que já tem outras redes sociais mais atuais. Mas é uma superficialidade que aí a geração mais nova tá vindo, acha que é só isso, né? Meu Deus, eu preciso ter um preenchimento labial, eu preciso ter aqueles dentes super brancos, parecem uma boneca Barbie. Tenho que fazer harmonização, tenho que arrumar meu nariz porque alguém disse que meu nariz não é bom. E aí a pessoa vai se modificando, mas esquece da sua essência, que é o principal. Esquece que o que tá por trás às vezes não é tão bonito. Que o que tá por trás talvez não seja exatamente como está sendo postado, né? Eu não costumo mostrar aqui as bagunças, ó. Ali uma parte que tá com bagunça. Tem outras. Gosto de gravar onde tem verde, onde eu acho bonito, porque eu acho que as pessoas podem se inspirar, assim. Mas não quer dizer que eu não tenha problemas, não quer dizer que eu não tenha bagunças, tralhas, tanta coisa, né? Então a gente tem que ter a consciência. Eu acho que a minha geração tem essa consciência, mas passar para essa geração nova que está chegando, que a gente é muito mais do que isso. Não é só essa superficialidade, não é só essa capa biológica, né? Porque uma coisa que é muito clara para mim, todos nessa Terra chegam aqui da mesma forma, dentro de um útero, né? E todos, independente da sua situação financeira, dos seus status, da sua fama, vão acabar lá no final do mesmo jeito. Então, esse meio entre o começo e o fim é que é diferente. Mas por que eu vou querer ser melhor, achar que eu tô à frente de alguém, ou que o que eu tenho me torna melhor do que alguém, se o meu fim vai ser o mesmo daquele que está lá catando uma reciclagem, ou daquele que está lá presidindo alguma coisa importante? O nosso fim vai ser o mesmo. Então a gente precisa fazer com que essa passagem curta que a gente tem aqui na Terra, e é curta, mesmo que você dure 90, 100 anos, é curta, seja marcada por coisas boas, né? Todo mundo precisa evoluir. Eu preciso evoluir muito ainda. Tem muita coisa dentro de mim que eu preciso melhorar, que eu preciso perdoar, que às vezes dá vontade de sair
esganando algumas pessoas, né? Vocês já devem ter tido essa vontade, mas a gente respira fundo, pensa, meu Deus, essa pessoa tá aqui na minha vida para que eu consiga evoluir de alguma forma. Então, essa é a proposta desse vídeo. Convidar vocês a participar desses desafios de resiliência. E se você tá aí se sentindo meio para baixo, tá triste, tá desanimado, ou conhece alguém que tá se sentindo tipo essa foto linda minha aqui, manda esse vídeo para essa pessoa. Porque o primeiro desafio para firmar, assim, para ser aquela assinatura de comprometimento, é você escolher três só músicas animadas no YouTube aqui mesmo, só digitar lá na lupinha que você gosta e você dançar loucamente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas escolhas, músicas que quando eu escuto eu fico super alto astral. Não vale música da Anne ou aquelas músicas dependentes, tá, gente? É música pra deixar a gente feliz. Se você gosta de funk, de pagode, de sertanejo, de dance, sei lá. É uma música que vai mudar o teu astral. Porque a gente tem toda essa questão vibracional também, né? Tem um canal que eu sigo aqui no YouTube, do Anildo, Inteligência Espiritual, acho que esse é o nome do canal. E em um dos vídeos ele fala da importância da gente enganar o nosso cérebro quando a gente tá triste. Porque normalmente se a gente tá triste, a nossa cara tá assim, né? E a ideia é dizer, quando tu estiver te sentindo assim, isso são falas dele, né? Você força o teu cérebro a sorrir. Sorria, mesmo que tu tenha quebrado uma taça no meio de uma live, como aconteceu comigo. Sorria, mesmo que, nossa, cachorro, sei lá, vomitou na sala. Sorria, porque a gente vai acabar forçando o nosso cérebro a entender que a gente não tá vibrando nessa energia depressiva. E se a gente começar a olhar a vida com um pouquinho mais de amor, com um pouquinho mais de leveza, a gente vai encontrar muitos motivos para sorrir. Tô vendo que tava aqui a Brisa, não, essa aqui é a Cibele. Ela não é minha, mas eu não consigo não deixar. Eu não consigo não deixar de dar comida. É um bebezinho, gente. Ninguém quer adotar. O pessoal aqui de Viamão, olha só. É um docinho. Então, né? A gente vai dando comidinha. Isso é um motivo que me faz sorrir, né? Eu fico olhando para os bichinhos, estão abandonados, eles se viram catando lixo, mas aqui eles se sentem seguros, né? Eu não quero ter mais gato, até porque é uma questão de gasto muito grande, né? Alimentação, veterinário, mas eu não posso deixar sem comer essa criaturinha aqui. Olha que coisa mais linda! E me faz sorrir, poder dar uma comidinha para esses bichinhos, dar um pouquinho de amor, que eles estão aí, né, perdidos, abandonados, tadinho. Então procura aí motivos para ser feliz. Depois me conta aqui nos comentários qual foi as suas escolhas de músicas para se animar. As minhas são as que estão descritas aqui, não sei falar porque são todas em inglês, mas uma é Waka Waka da Shakira, eu acho que a outra é Happy, e a outra... esqueci. Feel Good. I Feel Good. Então, é isso. Esse é o convite para você. Se você tá bem, que bom, que ótimo, continue bem. Mas se você tá meio chateado ou conhece alguém que tá vibrando assim, né? Ai, nada dá certo na minha vida. Manda esse vídeo para essa pessoa porque eu quero desafiar ela também. E na quinta-feira vai ter o primeiro desafio. Se preparem e não façam cara feia, porque quem acompanhar os desafios vai ver que vai ser bem legal e que vai ter uma transformação. Porque eu tive fazendo esses pequenos desafios diários. Por isso que eu quero convidar vocês a fazer também.
Ah, e antes de encerrar o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também a live que eu participei com a Lu Vasconcelos, lá da Vinhas e Artes. Participei ontem à noite, foi muito legal, um bate-papo sobre livros. E quer fazer meu olhinho brilhar, é falar sobre literatura, né? Tava um pouco nervosa, primeira live. E ainda quebrei a minha taça no meio da live, coisa muito chique. Então convido vocês a olhar o canal dela. Ela faz lives todas as quintas no Instagram, sempre convidando alguém que... um bate-papo, assim, de amigos, normalmente relacionados à literatura. E foi muito legal, assim. Ela é maravilhosa, né? Eu conheci ela pessoalmente quando fui lá em Morro Reuter. É uma vibe incrível, então também vou deixar esse link pra vocês. Então por hoje era isso, um beijo e até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau!